Olá, corações verdes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isis Pontes, da Unidade do Intelectus Freguesia. Hoje, a nossa aula é sobre geografia. Vamos falar um pouco sobre o mundo do trabalho, agricultura, pecuária. Vamos começar? O mundo do trabalho, ele engloba a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Chamamos de campo, pessoal, ou a zona rural, áreas rurais, as áreas que correspondem àquelas que são encontradas fora da cidade. Recapitulando um pouquinho, que essas atividades econômicas são, em sua maior parte, em geral, desenvolvidas dentro dessas regiões e são voltadas para a produção tanto de alimento como de matéria-prima de origem vegetal e de origem animal. Então, nós temos, por exemplo, a criação de gado, temos o cultivo de lavoura e temos o extrativismo aqui da seringueira, né, o processo de retirada ali do látex. Essas atividades rurais, elas podem ser realizadas em propriedades de tamanhos diversificados, ou seja, de vários tamanhos e com técnicas diferentes. Tudo vai depender do tamanho da propriedade e como essa propriedade vai ser utilizada. Se, por exemplo, ela não tem um tamanho suficiente para atividade de pecuária, pode ser que ela tenha um tamanho suficiente para atividade de agricultura. Uma das atividades que mais tem se destacado aqui no Brasil é a agropecuária, por exemplo. Pessoal, atenção aqui. A agropecuária não é um único tipo de atividade. Ela é um conjunto e esse conjunto engloba tanto atividades envolvendo a agricultura como atividades que são envolvidas também a pecuária. Elas são desenvolvidas em determinados tipos de propriedade conforme o tamanho dessas propriedades. Então, quando vocês ouvirem falar, por exemplo, naquela fazenda a atividade é agropecuária. Então, naquela fazenda, eles fazem a produção da agricultura e de um tipo de pecuária, ok? A agricultura é a atividade de quê? Cultivar a terra. Ela consiste no cultivo do solo, no plantar, no colher o que foi produzido no tempo correto. Essa atividade, ela fornece tanto alimentos como matéria-prima. Os alimentos servem não só para as pessoas, servem também para as indústrias. E a matéria-prima, em geral, é voltada e direcionada para as indústrias. Ela é uma característica de trabalho do campo ou, como também chamamos, zona rural. E uma das principais atividades econômicas dessa região. O que significa isso? Significa que ela é geradora de renda, ou seja, gera emprego para aquela população daquela determinada região. As pessoas que trabalham na agricultura são chamadas ou de agricultores ou de lavradores. Elas trabalham diretamente com a terra em si. Produzem diversificados tipos de alimento, né? O cultivo de cada produto vai depender do tipo de solo, do clima. E temos aqui alguns exemplos como o café, o feijão, o milho, a soja, frutas, tá? Que são produzidos conforme o tipo de cada região. Para se ter uma boa produção agrícola, de uma forma geral, alguns produtores precisam da ajuda de agrônomos. Os agrônomos, eles são especialistas na área agrícola, tá? Eles orientam o agricultor a escolher o tipo de produto, o mais adequado com relação ao solo,
com relação ao clima e verificam se naquele solo é preciso, por exemplo, fazer um adubo, né? Colocar mais nutrientes naquela terra, irrigar aquela terra ou fazer um dreno. Se a terra é seca, faz a irrigação. Se a terra é muito encharcada, é necessário que se faça a drenagem, a retirada daquela água. Para obter uma melhor produção, alguns agricultores, além do auxílio do agrônomo, utilizam também máquinas e instrumentos agrícolas. A agricultura, ela nos fornece muitos alimentos e matérias-primas, tanto para a fabricação de produtos, como para a produção, né, de novos produtos a partir dessa matéria. Por exemplo, o algodão, que é a base vegetal, como também pode ser lã, né, retirada através do tosquiamento de ovelhas, que fornece também roupas, por exemplo, para os seres humanos. E aí, pessoal, o que é uma agricultura de subsistência e o que é uma agricultura comercial? A agricultura de subsistência é o trabalho que é realizado no meio familiar, ou seja, a família se reúne, tem uma terra e faz a produção de um determinado alimento naquela terra. Esse alimento, ele é consumido pelo agricultor e sua família. Por quê? Porque aquela família ela não tem renda, tá? Então, eles não recebem na agricultura de subsistência. O trabalho deles é para a própria alimentação. Isso significa o quê? Subsistência refere-se à sobrevivência e ao sustento. E na agricultura comercial? Agricultura comercial, tudo que é produzido é destinado ao comércio. Com isso, os trabalhadores dessa produção, eles são remunerados. Remunerados quer dizer que eles recebem um ordenado, um salário, para estar trabalhando lá. Esses produtos eles podem ser vendidos tanto no comércio interno, que é dentro do país, como no comércio externo, que é fora do país. Agora vem uma parte muito importante dentro dessa questão da agricultura, pessoal, é a utilização de agrotóxicos, né? São produtos tanto químico, físico ou biológico que se utiliza na agricultura. A utilização desse produto altera tanto a fauna quanto a flora, ou seja, altera o ambiente para os animais e para os vegetais. Então, a sua utilização dentro da agricultura ela é permitida. Contudo, somente para combater pragas que prejudicam a plantação. E aí vem a parte mais importante. Para que esse produto seja utilizado e somente com essa finalidade, não pode ter o uso em excesso e nem a utilização da forma incorreta. Ou seja, existem especialistas que fazem a aplicação desse produto para que não ocorra danos ao meio ambiente, como contaminação do solo, a contaminação do ar, e nem contaminando os alimentos que podem gerar danos à saúde do ser humano. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!